O salão de baile brilhava com 1000 velas, mas para Lady Isadora Beaumont, aquela luz estava prestes a se apagar para sempre. Em um segundo, ela tinha tudo: um noivo, um futuro, uma posição. No segundo seguinte, a voz dele cortou o silêncio como uma lâmina, destruindo-a diante de toda a alta sociedade londrina. Sua vida havia acabado. Mas então, das sombras do salão, uma voz grave ecoou, e o homem mais temido da Inglaterra deu um passo à frente. O que aconteceu a seguir mudaria o destino de 3 famílias para sempre. Se você acredita que a justiça, mesmo 2 séculos depois, deve ser contada, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque o que vou te revelar agora foi apagado dos livros, mas as cartas e diários não mentem. Os lustres da casa Pemberton derramavam cascatas de luz cristalina sobre o grande baile de inverno, iluminando o auge da temporada londrina de 1823. O ar estava denso com o perfume de rosas forçadas em estufas e águas de colônia caríssimas, uma névoa aromática através da qual a valsa da orquestra tecia sua melodia esperançosa. Para Lady Isadora Beaumont, aquele baile deveria ser um triunfo. Ela estava ao lado do homem a quem fora prometida, Lord Edmund Ashford, sua mão repousando delicadamente sobre o braço dele. Seu vestido, uma seda azul safira profunda que combinava com o colete dele, havia sido meticulosamente escolhido por sua falecida governanta para sinalizar a união perfeita que se aproximava. O frio de dezembro cortava como vidro do lado de fora das janelas altas de Pemberton, mas dentro do salão, o calor de 300 corpos dançantes e das centenas de velas acesas criava uma atmosfera quase sufocante. Isadora sentia pequenas gotas de transpiração formando-se na nuca, escondidas pelos cachos castanhos cuidadosamente arranjados. Ela tinha 21 anos, e não era uma beleza convencional. Possuía uma inteligência quieta, um amor por estudos botânicos que seu pai achava desconcertante e que as outras damas da sociedade consideravam excêntrico, mas ela era obediente. Compreendia que seu casamento com Edmund, o herdeiro da baronetagem Ashford e de uma vasta fortuna comercial, era a fundação sobre a qual repousavam as esperanças cambaleantes de sua família. Edmund, em contraste, era tudo o que a alta sociedade admirava. Seus cabelos loiros eram perfeitamente penteados. Seu perfil era afiado como uma moeda romana, e seu charme era uma arma que ele manejava com precisão casual. Naquela noite, porém, aquele charme parecia frágil. Ele estava distraído, seus olhos azuis varrendo a multidão. Suas respostas às tentativas de conversa de Isadora eram curtas e desdenhosas. Edmund, Lady Isadora murmurou, tentando trazê-lo de volta à realidade. Lady Pemberton acabou de comentar sobre as novas rotas comerciais de especiarias. Ela acredita que o novo empreendimento de seu pai nas Índias Orientais... Isadora, por favor, fique quieta sobre comércio. Edmund suspirou, nem sequer olhando para ela. Seu olhar estava fixo do outro lado do salão em Lady Cordelia Whitmore, a filha de um conde que reluzia com um colar de diamantes verdadeiramente impressionante. É terrivelmente inadequado para uma dama. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Isadora. Antes que pudesse formular uma resposta, a valsa concluiu. Os dançarinos se dispersaram, deixando um amplo espaço aberto no centro do piso de mármore. Edmund não se moveu para conduzi-la a uma cadeira. Não lhe pediu para dançar o próximo conjunto. Simplesmente soltou seu braço. Edmund, ela perguntou, um nó de gelo formando-se em seu estômago. Ele se virou para ela e a máscara polida do noivo encantador havia desaparecido. Em seu lugar estava um olhar de cálculo entediado. Lady Isadora, ele disse, sua voz alta o suficiente para ser ouvida no súbito silêncio. Os convidados mais próximos, incluindo a fofoqueira Lady Pemberton, viraram suas cabeças. Encontro-me em uma posição infeliz. Edmund continuou agora projetando sua voz, saboreando a atenção. A orquestra, percebendo uma perturbação, falhou até o silêncio. Uma por uma, cada cabeça no grandioso salão de baile se voltou em direção a eles. O sorriso de Isadora congelou. Uma tensão dolorosa. Um homem alcança certa posição. Edmund anunciou como se estivesse presidindo uma reunião de negócios. E deve considerar o que e quem é conducente ao seu futuro. Ele deve avaliar seus ativos. Edmund, o que você está fazendo? Isadora sussurrou, sua mão instintivamente alcançando o braço dele, mas ele deu um passo para trás, deixando-a isolada em um círculo de olhos arregalados. O coração de Isadora começou a martelar contra as costelas. Ela podia sentir o peso de centenas de olhares, a curiosidade mórbida,
A antecipação cruel. Avaliei este arranjo, ele disse, gesticulando desdenhosamente na direção dela, e considero-o insatisfatório. Um suspiro coletivo e horrorizado sugou o ar do salão. Do outro lado do piso, a melhor amiga de Isadora, Lady Catherine, soltou um grito estrangulado, sua mão voando para cobrir a boca. Este noivado foi um erro, Edmund declarou, sua voz ressoando com finalidade fria. Um lapso temporário de julgamento. As perspectivas dos Beaumont, descobri, não são o que foram apresentadas. A família está falida, completamente arruinada. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. Isadora podia ouvir seu próprio pulso trovejando em seus ouvidos. Ela sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a permanecer ereta. Não cairia. Não lhes daria essa satisfação. Edmund deixou seus olhos percorrerem lentamente sobre ela, dos cabelos castanhos modestamente penteados até suas sapatilhas de seda, seu lábio curvando-se em desgosto. E a noiva, ele finalmente disse, cada palavra uma lâmina afiada, francamente carece do espírito, da qualidade exigida de uma Lady Ashford. Ela é uma mulher de estudos e livros, não de salões, uma criatura sem graça social. Era uma execução social. Ele não estava apenas rompendo o noivado, estava marcando-a como mercadoria danificada, sua família como fraudadores. Isadora permaneceu enraizada, o sangue rugindo em seus ouvidos. Ela podia sentir centenas de olhos dissecando-a, alguns com pena, a maioria com fascinação mórbida. Seu pai, de rosto vermelho, começou a se empurrar pela multidão, mas estava longe demais. Lento demais. Lord Ashford, o senhor vai longe demais. Um barão menor protestou fracamente, sua voz tremendo. Edmund deu de ombros com desdém. Vou exatamente tão longe quanto desejo. O noivado entre a casa Ashford e a casa Beaumont está dissolvido. Desejo-lhe sorte em encontrar uma colocação mais adequada, Lady Isadora. Ele virou as costas para ela. O silêncio que se seguiu foi devastador. Um peso esmagador. A visão de Isadora estreitou em um túnel. Ela viu seu futuro evaporar como névoa ao sol. Os dedos apontando, os insultos sussurrados. A vida de uma tia solteirona, a vergonha que se agarraria à sua família para sempre. Seu pai ainda estava tentando avançar pela multidão petrificada. Sua melhor amiga Catherine chorava em seu lenço. Ela estava completamente, publicamente e irrevogavelmente sozinha. E então, um novo som entrou no silêncio. O som lento e deliberado de uma bengala batendo contra o mármore. Uma figura emergiu do nicho próximo à grande escadaria. Um lugar de onde ele presumivelmente estivera observando. Invisível. A multidão não se abriu para ele. Ela recuou, derretendo-se como se diante de um frio súbito. Duque Alexandre de Ravencourt. O 13º Duque de Ravencourt. Ele era um homem que existia apenas em sussurros. O Duque das Sombras. Chamavam-no. Imensamente poderoso, espetacularmente rico e um completo recluso desde as mortes trágicas de sua família, 8 anos atrás. Dizia-se que era marcado, tanto física quanto emocionalmente, uma criatura implacável de negócios que nunca atendia funções sociais. No entanto, ali estava ele. Era alto, mais largo que Edmund, vestido em preto impecável e severo que parecia absorver a luz do salão. Seu rosto, contrário aos rumores, não era marcado, mas era duro, dominado por olhos cinza prateados inteligentes e penetrantes, e uma mandíbula que parecia esculpida em granito. Ele se movia com a graça de um predador, sua bengala marcando um ritmo ameaçador contra o piso. Suas luvas eram de couro preto, assim como sua gravata. Ele parecia a própria encarnação da noite de inverno que rugia do lado de fora das janelas. Ele parou diretamente na frente de Edmund Ashford, que pela primeira vez parecia incerto. O duque não lhe prestou atenção. Em vez disso, seu olhar penetrante encontrou Isadora. Ele a estudou por um momento longo e agonizante, não com pena, mas com uma intensidade avaliadora que era quase tão perturbadora quanto a humilhação. Quando finalmente falou, sua voz era um ronco baixo e cultivado que preencheu o salão cavernoso. Lord Ashford, Edmund, forçado a reconhecer o único homem na Inglaterra que superava todos na sala em título e poder, deu uma reverência rígida. Vossa Graça, ele disse, sua voz tensa. Um assunto familiar privado, asseguro-lhe. Deixou de ser privado, o duque respondeu, sua voz letal. Quando escolheu esta arena para sua avaliação, ele deu outro passo, colocando-se entre Edmund e Isadora. Uma parede sólida de lã preta e autoridade inabalável. Vossa Graça, não quis desrespeito ao senhor. Edmund começou, sua arrogância finalmente rachando. Você desrespeitou a dama. O duque o cortou. Ele virou a cabeça ligeiramente
apenas o suficiente para se dirigir a Isadora, embora seus olhos permanecessem fixos em seu atormentador. Lord Ashford a considera inadequada, senhora. Isadora, tremendo, só pôde acenar, um único movimento brusco. Sua garganta estava fechada demais para palavras. Então ele é, como há muito suspeitava, um tolo. O olhar do Duque varreu a sala, congelando cada sussurro. Sua falta de gosto é equiparada apenas por sua profunda falta de honra. Ele então fez a única coisa que ninguém na sala poderia ter previsto. Voltou sua atenção completa para Isadora, seu rosto severo suavizando quase imperceptivelmente. Havia algo em seus olhos cinzentos, algo que ela não conseguia decifrar. Não era pena, era reconhecimento. Você descartou um diamante, Lord Ashford, o Duque anunciou, sua voz ecoando pelo salão. Um diamante que terei prazer em reclamar para mim. Ele olhou diretamente para Isadora, seus olhos cinza prateados capturando os dela. Lady Isadora Beaumont, ele disse, alto e claro, cada palavra articulada com precisão. Minhas desculpas pela falta de poesia. Encontro-me repentinamente no mercado por uma esposa. A senhora me faria a honra de aceitar minha mão em casamento? O suspiro coletivo que havia sido roubado da sala durante a diatribe de Edmund retornou com a força de uma onda gigante. Lady Pemberton de fato se abanou, seus olhos arregalados de incredulidade. O rosto de Edmund Ashford passou de superioridade convencida para um branco doentio e manchado. Ele parecia ter sido atingido por um raio. A mente de Isadora era um turbilhão. Ela encarou o Duque de Ravencourt, esse estranho terrível e poderoso que acabara de lhe oferecer o quê? Salvação? Um tipo diferente de ruína? Ela viu seu pai, sua boca escancarada, congelado no meio do salão. Viu Lady Catherine, que havia desmaiado completamente nos braços de uma debutante apavorada. E viu Edmund. Seus punhos estavam cerrados, seu rosto uma máscara de fúria pura e não diluída. Ele havia sido publicamente frustrado. Seu grande gesto de poder virado contra ele da maneira mais espetacular. Ele a havia transformado em pária. O Duque acabara de transformá-la em duquesa. Bem, senhora, a voz baixa do Duque a incitou. Não havia calor nela. Apenas uma paciência severa e exigente. Isso não era uma escolha, era uma fuga. Edmund a havia trancado em um prédio em chamas. O Duque estava oferecendo a única porta de saída. Recusá-lo agora seria se aliar a Edmund. Aceitar a marca de indesejada seria o fim. Sua voz, quando veio, era um suspiro seco. Vossa Graça, ela conseguiu dizer, executando uma reverência trêmula. O senhor me honra. Eu aceito. Um murmúrio baixo explodiu em um rugido de conversas. O Duque deu um único aceno satisfeito. Ele não sorriu. Simplesmente estendeu uma mão enluvada de preto. Então partiremos. Esta atmosfera tornou-se desagradável. Isadora colocou seus dedos trêmulos sobre sua luva. O couro era impossivelmente liso. A mão sob ele dura como ferro. Sem um olhar para trás para Edmund, ou de fato para qualquer pessoa, Alexandre de Ravencourt se virou e começou a conduzi-la para fora do salão de baile. A multidão se abriu para eles como o mar vermelho, um mar de rostos sussurrantes e atônitos. Isadora caminhou como se estivesse em um sonho. Manteve a cabeça erguida, as costas retas, focando no som rítmico de sua bengala no mármore. Ela não olhou para Edmund, mas podia sentir o calor de seu ódio perfurando suas costas. O Duque a guiou através do grande vestíbulo, passando por uma fila de lacaios que se aprumaram em atenção e saíram para a noite fria e úmida de Londres. Uma carruagem massiva e sem ornamentos esperava preta como a noite. O brasão de Ravencourt, um único falcão de prata austero, estava estampado na porta. Um lacaio abriu a porta de um golpe. O Duque soltou sua mão, fazendo um gesto para que ela entrasse. Ela entrou, juntando suas saias de safira. Ele a seguiu, acomodando-se à sua frente. A carruagem era cavernosa, estofada em veludo cinza escuro, e cheirava levemente a livros antigos e couro caro. O Duque bateu no teto com sua bengala. Ravencourt House, e seja rápido. A carruagem avançou, os cavalos movendo-se em um trote enérgico e poderoso. O barulho do baile desapareceu instantaneamente, substituído pelo tilintar rítmico dos cascos e pelo rangido das rédeas. Eles foram mergulhados na escuridão íntima e oscilante da carruagem, as lamparinas de gás de Mayfair piscando através das características severas do Duque. A adrenalina de Isadora começou a recuar, deixando para trás um pavor frio e trêmulo. Ela estava presa em um espaço fechado com o homem mais enigmático da Inglaterra. Acabara de se comprometer com ele. Você está tremendo, ele observou, sua voz plana. Ele não parecia preocupado.
meramente observador. Perdoe-me, Vossa Graça, ela disse, seus dentes batendo ligeiramente. Foi uma noite memorável. De fato, ele recostou a cabeça contra o veludo, seus olhos cinzentos estudando-a na penumbra. Não confunda minhas ações, Lady Isadora. Não sou um cavaleiro errante. Não resgato donzelas. Isadora apertou as mãos em seu colo. Então por que fez aquilo? Nunca nos encontramos. O senhor manchou seu nome ao se associar com uma mulher que foi publicamente rejeitada? Ele completou sem emoção. Desgraçada? Considerada inadequada, ela estremeceu com as palavras. Asseguro-lhe, Lady Isadora, meu nome é bastante resiliente. Pode suportar muito mais que os teatros mesquinhos de Lord Ashford. Ele se ajeitou, o movimento puxando o tecido de suas calças sobre uma coxa musculosa. Quanto ao porquê, a resposta é simples. Necessito de uma esposa. Você, a partir de 30 minutos atrás, necessita de um resgate. É um arranjo mutuamente benéfico. Isto não era romance, era uma transação comercial. Uma lógica estranha e fria começou a se assentar sobre seu pânico. O senhor necessita de uma esposa, ela repetiu. Poderia ter qualquer mulher na Inglaterra. Por que escolher uma no meio de sua própria humilhação? Por que? O duque disse, um lampejo de algo sombrio passando por seus olhos. Foi eficiente. Você, Lady Isadora, é inteligente, é de uma boa família, ainda que subitamente empobrecida. E, mais importante, não virá a este arranjo sobrecarregada com ilusões românticas. Viu o pior das cortes. Será prática. Prática, ela ecoou, a palavra com gosto de cinzas. Precisamente. E eu, ele continuou. Detesto Lord Edmund Ashford. Detesto-o há muitos anos. Seu pai era um parasita, e o filho é um tolo. Negar-lhe seu momento de teatro cruel e tomar a própria coisa que ele buscava destruir foi um bônus. Então ela era uma ferramenta em sua vingança, um peão em um jogo entre dois homens poderosos. A humilhação do salão de baile retornou, mas desta vez era diferente. Era mais fria, mais afiada. O que o senhor espera deste arranjo? Ela perguntou, forçando força em sua voz. Ele pareceu aprovar a pergunta direta. Meus termos são simples. Seremos casados por licença especial dentro de uma semana. Você será a duquesa de Ravencourt. Terá acesso às minhas propriedades, minha fortuna e minha proteção completa. A precária situação financeira de sua família será retificada. Isadora engasgou. Ele sabia. É claro que sabia. As palavras de Edmund sobre as perspectivas de sua família ganhavam um sentido horroroso. Em troca, o duque prosseguiu, ignorando sua reação. Necessito de duas coisas. Primeiro, você me fornecerá um herdeiro, um filho, para garantir a linhagem Ravencourt. Segundo, será o epítome da discrição. Minha vida é minha. Não fará perguntas sobre meus negócios, meu passado ou minhas atividades. Será uma duquesa em público e, em particular, estará ausente. Temos um acordo? Ela estava trocando uma gaiola por outra. Uma gaiola pequena e miserável por uma grande e dourada. Mas na nova gaiola, sua família estaria segura. E ela nunca, jamais, teria que ver Edmund Ashford novamente. E depois do herdeiro? Ela perguntou, sua voz pequena. O olhar do duque era inflexível. Depois do herdeiro, senhora, poderá fazer o que desejar. Poderá perseguir seus livros, sua botânica, ou o que quer que lhe interesse, desde que não traga escândalo ao nome. Viverá sua vida, e eu viverei a minha. A carruagem diminuiu a velocidade, virando para uma rua grandiosa e silenciosa em Mayfair. Parou diante da casa mais imponente da praça, uma vasta fortaleza de pedra de Portland, suas janelas escuras, exceto por uma única luz no vestíbulo. Ravencourt House. Temos um acordo, Lady Isadora? Ele repetiu. Ela olhou para o rosto severo e belo na escuridão. Ele estava oferecendo-lhe um escudo em troca de sua liberdade. Mas que liberdade realmente lhe restava? Temos um acordo, Vossa Graça, ela disse, sua voz firme pela primeira vez naquela noite terrível. Ele deu um único aceno afiado. Bom, entremos então, duquesa. Temos contratos a assinar. O lacaio abriu a porta da carruagem com um estalo seco. O duque desceu primeiro, usando sua bengala, embora Isadora notasse que ele se movia sem qualquer claudicação perceptível. Ele se virou e ofereceu sua mão. Desta vez, estava sem luvas. Seu aperto era firme, sua pele surpreendentemente quente, e o simples contato enviou um choque através dos dedos frios dela. Ela pisou no pavimento e olhou para cima. Ravencourt House não era um lar, era uma declaração de poder. Dominava a praça de Mayfair, um penhasco escarpado de pedra pálida que parecia beber a luz dos lampiões a gás em vez de refleti-la. Enquanto as outras casas mostravam sinais de vida, janelas iluminadas e cortinas movendo-se, Ravencourt House
Era um mausoléu silencioso. As grandes portas de carvalho se abriram conforme eles se aproximavam, revelando um mordomo que era a personificação humana da casa. Ele era antigo, impossivelmente alto e vestido em preto severo. Seus olhos eram como pedras de rio polidas, vazios de emoção. Vossa Graça, o mordomo entoou, sua voz um sussurro seco como folhas mortas. Seus olhos piscaram para Isadora por uma fração de segundo, sem trair surpresa. Bem-vindo de volta, Percival, o Duque disse. Esta é Lady Isadora Beaumont. Ela será minha esposa até o final da semana. Providencie que os aposentos da duquesa sejam preparados. Imediatamente, Vossa Graça, Percival respondeu curvando-se. E devo enviar pela senhora Winters? A jovem senhora deve estar fatigada. Sim, e providencie refrescos. Minha noiva teve uma noite desafiadora. O duque conduziu Isadora para dentro. O vestíbulo era uma caverna de mármore preto e branco. Uma escadaria dupla subia para as sombras. O ar estava parado e frio, e o único som era o eco de seus passos. A maior parte dos móveis estava coberta com lençóis brancos fantasmagóricos, como espectros congelados no tempo. O senhor não recebe visitas, Isadora observou, sua voz engolida pelo espaço. Não recebo, o duque respondeu, conduzindo-a por um corredor. Ele empurrou um conjunto de portas duplas, revelando uma sala que estava claramente habitada. Era uma biblioteca, e era magnífica. Estantes de mogno escuro, do chão ao teto, cobriam todas as 4 paredes, interrompidas apenas por uma lareira maciça apagada. 2 poltronas de couro enfrentavam a lareira, e uma vasta escrivaninha coberta de papéis, cartas de navegação e livros-razão de transporte marítimo estava diante da janela. Este era seu coração, seu domínio. Ele caminhou direto até uma cadeira. Sente-se. Ela sentou. Ele permaneceu de pé, dominando-a perto da lareira. Um momento depois, uma mulher entrou. Ela era o oposto de Percival, baixa, rechonchuda e irradiando uma energia nervosa. Esta era a senhora Winters, a governanta. Ela fez uma reverência profunda, seus olhos arregalados de medo e curiosidade. Vossa Graça, uma chegada inesperada. Quer dizer, bem-vindo de volta, Vossa Graça. E minha senhora, sua voz sumiu, incerta. Senhora Winters, o duque disse, a senhora supervisionará a preparação dos aposentos da duquesa. Todos eles. A ala oeste. Mande arejá-la, limpá-la e providencie pessoal até amanhã. Os olhos da senhora Winters se arregalaram ainda mais. A ala oeste, Vossa Graça, mas está fechada desde... Estou ciente. O duque a cortou, sua voz caindo um grau. Essas são minhas ordens. Veja-as cumpridas. Lady Isadora será a duquesa de Ravencourt. Ela deve ser obedecida em todas as coisas. Está compreendido? Sim, Vossa Graça. Certamente, Vossa Graça. A governanta fez outra reverência e saiu apressadamente, lançando um olhar final de perplexidade para Isadora. A ala oeste? Isadora perguntou quando ficaram sozinhos. Os aposentos de minha falecida mãe são os mais belos da casa, ele disse de forma descartável, como se estivesse discutindo inventário. Ele se moveu para sua escrivaninha, recuperou um decantador de líquido âmbar e serviu uma medida em 2 copos. Ele entregou um a ela. Era conhaque. Ela o pegou, o copo pesado em sua mão. Ele tomou um gole do seu próprio. Agora, aos negócios em questão. Seu pai, Visconde Edward Beaumont. Isadora se enrijeceu. O que tem ele? É um tolo, o duque disse sem rodeios. Um tolo encantador, bem-intencionado e catastrófico. Ele tem jogado cartas no Brooks's e no White's, 2 clubes que não pode pagar, pelos últimos 5 anos. Tem tomado empréstimos contra seu dote, que já estava comprometido. E pelos últimos 6 meses, tem tomado empréstimos de um homem, Lord Harold Ashford, pai de Edmund. Isadora sentiu-se enjoada. O conhaque chapinhou em seu copo. Edmund, ele sabia disso. Seu insulto sobre as perspectivas dos Beaumont. Ele quis dizer, seu pai está falido. O duque terminou por ela. O noivado era a única coisa mantendo o velho Ashford à distância. O espetáculo público de Edmund esta noite não foi apenas um ato de crueldade social. Foi um sinal. Ele estava liberando os cães de seu pai. Pela manhã, seu pai estaria enfrentando a prisão por dívidas. Sua família... arruinada. Ela fechou os olhos. A extensão completa da malícia de Edmund era de tirar o fôlego. Ele não tinha apenas a rejeitado, tinha a intenção de destruí-la completamente, de transformar a ruína de sua família em um esporte público. Já enviei meu advogado, o duque disse, movendo-se para ficar perto da lareira fria. Um Sr. Harrison, do escritório Fresh and Fields. Ele está neste momento comprando as dívidas de seu pai de Ashford. Todas elas.
O preço será exorbitante, mas eu o pagarei. Quando acordar amanhã, sua família estará solvente. Ela olhou para cima, avassalada. Por quê? Isso é mais que proteção. É uma fortuna. É uma ninharia. Ele disse, dispensando-a. E é parte de nosso contrato. Você não pode ser minha duquesa se seu pai estiver na Fleet Prison. É desordenado. Estou comprando sua lealdade, Lady Isadora. E o silêncio de sua família. Eles não falarão disso. Nunca. Não falarão. Ela sussurrou. Tomou um gole do conhaque. Queimou, mas a estabilizou. O senhor disse que necessita de um herdeiro. Ele assentiu, seu rosto ilegível. A linhagem Ravencourt deve continuar. O testamento de meu avô é específico. Devo estar casado antes de meu 30º aniversário, que é em 3 semanas, e produzir um herdeiro legítimo, ou uma porção significativa da propriedade reverte para um primo distante que desprezo. Sua chegada esta noite foi oportuna. Então essa era a peça final. Ela era uma égua de criação, uma necessidade legal e uma ferramenta de vingança. Um alívio estranho e amargo a preencheu. Ao menos ela conhecia a verdade. Não havia ilusões aqui. O senhor é muito honesto, vossa graça, ela disse. Acho que economiza tempo. Ele tomou o resto de seu conhaque e pousou o copo com um clique decisivo. Seremos casados, Lady Isadora. Executaremos os deveres necessários para garantir a sucessão. Uma vez que estiver esperando uma criança, me retirarei para minhas propriedades no norte. Você terá Londres. Terá esta casa. Terá sua liberdade. Assim como eu terei a minha. Ele terminou seu conhaque e pousou o copo com um clique decisivo. Este é um contrato de sobrevivência, senhora, para ambos. Você está se afogando. Forneci um bote salva-vidas. Não, ele acrescentou, sua voz endurecendo. Tente transformá-lo em algo mais. Não sonharia com isso, vossa graça. Ela respondeu, seu próprio orgulho ferido. Não sou tão tola a ponto de confundir uma fusão comercial com um casamento de amor. Já tive romance suficiente para toda uma vida. Pela primeira vez, um lampejo de algo. Não exatamente um sorriso, mas um breve brilho afiado de aprovação iluminou seus olhos cinzentos. Bom, então nos compreendemos perfeitamente. Percival apareceu à porta, silencioso como um fantasma. Vossa Graça, a senhora Winters informa que um quarto temporário está preparado para a noite, pois a ala oeste necessitará de completa aeração. Providencie, o Duque disse. Ele se virou para Isadora. Vá. Descanse. Nossos advogados se encontrarão pela manhã. A licença especial será apresentada ao meio-dia. O casamento será em 2 dias. Isadora se levantou, suas pernas rígidas. Ela havia entrado na casa Lancaster como um sacrifício às ambições de sua família. Estava deixando Ravencourt House como uma mercadoria comprada por um homem que desprezava seu antigo noivo. Não tinha certeza de qual era pior, mas enquanto seguia Percival pela grande escadaria silenciosa, ela sabia uma coisa com certeza. Estava segura, e pela primeira vez em sua vida, estava ligada a um homem que, apesar de toda sua frieza, não lhe havia mentido. Isadora despertou para um silêncio desconhecido. Seu quarto temporário era vasto, dominado por uma cama de dossel imponente. Uma jovem criada nervosa, que se apresentou como Lily, estava acendendo a lareira. Bom dia, minha senhora, Lily sussurrou, fazendo uma reverência tão baixa que quase tocou o chão. Bom dia, Lily. Você pode me chamar de Lady Isadora. Minha senhora, não é... Eu não estou... Lily parou, ruborizada. As ordens do Duque, minha senhora. A senhora deve ser tratada como a duquesa. Ele foi muito específico. O peso do título se estabeleceu sobre ela novamente. Uma bandeja de café da manhã foi trazida, e com ela uma nota. Não era do Duque. Era de seu pai. Queridíssima Isadora, minha filha. Minha cabeça está girando. Um duque, o Duque de Ravencourt. Estou dominado. Um homem chegou ontem à noite. Um Sr. Harrison. E minha querida, todos os nossos problemas acabaram. Aquele terrível Ashford. Pensar que quase a ligamos a tal víbora. Você nos salvou, minha querida menina. Salvou a todos nós. O casamento. Devemos planejar. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Isadora pousou a carta. Um gosto amargo em sua boca. Seu pai, tão rápido em esquecer o horror público. Tão ansioso em abraçar a nova gaiola. Mais rica, você nos salvou. Ela era um sacrifício. Apenas um com um título melhor. O dia foi um borrão. Advogados vieram e foram. Papéis foram assinados. Seu pai chegou, o chapéu na mão. Seu rosto uma mistura de admiração e vergonha. Ele encontrou o Duque na biblioteca por 10 minutos. Quando emergiu, estava pálido, mas visivelmente aliviado. Ele não conseguia encontrar os olhos de Isadora, mas meramente beijou sua testa e a chamou de sua duquesa. O casamento, 2 dias depois, foi um assunto austero e silencioso. Aconteceu não em uma grande catedral,
mas na capela privada, coberta de lençóis do duque, dentro de Ravencourt House, Isadora usava um simples traje de viagem cor creme. Os únicos presentes eram seu pai, a radiante Sra. Winters, e o sempre presente Sr. Harrison atuando como testemunha. Alexandre de Ravencourt, Duque de Ravencourt, estava ao lado dela, magnífico em um terno escuro que poderia ter sido cortado em Savile Row. Ele pronunciou seus votos naquela mesma voz clara e desapaixonada. Quando foi a vez dela, a voz de Isadora estava firme. Ela estava fazendo um acordo e manteria sua parte. Quando o vigário os proclamou marido e mulher, houve uma pausa desconfortável. O duque não se inclinou para beijá-la. Ele simplesmente pegou sua mão, levantou-a aos lábios e roçou um beijo frio e seco através de suas luvas. Bem-vinda à família, duquesa. Naquela noite, ela foi transferida para a ala oeste. Era de tirar o fôlego. Ao contrário do resto da casa, que era escura e pesada, a ala oeste era um conjunto de salas cheias de luz. Havia sido claramente decorada por uma mulher de gosto. As paredes eram de seda azul pálido. Os móveis eram delicados, de marchetaria francesa, e a sala de estar se abria para um conservatório privado massivo, embora seus painéis de vidro estivessem nublados com sujeira e as plantas dentro estivessem há muito mortas. Era também, ela percebeu, completamente isolada do resto da casa. Uma longa galeria a separava da ala leste onde o duque dormia. Esta era sua prisão dourada, exatamente como ele havia prometido. Ele veio até ela naquela noite. Ele não bateu, simplesmente entrou em seu quarto, onde ela estava sentada em um roupão, seu cabelo escovado solto. Ele havia removido seu paletó, sua camisa branca contrastando com as sombras. Ele não falou, e Isadora descobriu que não conseguia. Esta era a parte do dever do contrato. Ele se aproximou da cama, seus olhos cinzentos e legíveis. Ele era um homem bonito e poderoso, e ela sentiu um tremor de algo que não era inteiramente medo. Ele executou seu dever marital com uma eficiência clínica e distante. Não havia crueldade nele, mas certamente não havia paixão. Era um ato de necessidade sombria, um selo de sua barganha. Quando terminou, ele se levantou, ajeitou seu traje e caminhou até a porta. Alexandre, ela disse, o nome parecendo estranho em sua língua. Ele parou, sua mão na maçaneta. É assim que será. Ele olhou para trás, seu rosto uma máscara ao luar. É assim que será até que a sucessão esteja garantida. Boa noite, Vossa Graça. Ele saiu. Isadora se deitou na vasta cama vazia e pela primeira vez desde o baile, chorou. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Ela via seu marido precisamente uma vez por dia. Eles jantavam juntos. Sua conversa era uma troca tensa e educada de fatos. Ele falava de seus interesses marítimos, de políticas no parlamento. Ela falava dos livros que estava lendo de sua biblioteca. Eram dois estranhos compartilhando uma mesa. Então, a cada terceira noite, ele viria aos seus aposentos, executaria seu dever e partiria. O resto de seu tempo era seu. Ela começou a explorar a casa. A Sra. Winters, vendo que a duquesa não era uma tirana exigente, lentamente começou a se abrir. Esta ala é linda, Isadora comentou uma tarde, parada no conservatório empoeirado. A Sra. Winters torceu as mãos. Oh, sim, Vossa Graça. Esta era de Lady Beatrice, a falecida duquesa, mãe de Sua Graça. Ela a adorava. Amava flores, cuidava destes jardins ela mesma. O que aconteceu com ela? Isadora perguntou gentilmente. O rosto da Sra. Winters se fechou. Foi uma tragédia, Vossa Graça. Os pais do duque e seu irmão mais novo, Thomas, um incêndio em sua propriedade rural, Thornfield Manor. Sua Graça foi o único sobrevivente. Ele estava na universidade. Meu Deus! Isadora sussurrou. Ele nunca mais foi o mesmo. A Sra. Winters disse, sua voz baixa. Dizem que era um jovem alegre e brilhante, mas depois ele se isolou. Vendeu Thornfield, veio para esta casa e trancou tudo. Toda a luz se apagou dele e desta casa. Isadora olhou para as vinhas marrons mortas agarradas ao vidro. Um homem que havia perdido toda a sua família em uma noite. Um homem que herdou um título e uma fortuna que nunca esperou. Tudo encharcado em cinzas. Ela começou um projeto. Chamou jardineiros. Ordenou que a Sra. Winters removesse os lençóis das salas de estar. Esta é uma casa, não uma tumba, ela disse com um lampejo de autoridade que surpreendeu ambas. Teremos luz. Enquanto isso, o mundo exterior estava fervilhando. A alta sociedade estava desesperada por um vislumbre da nova e misteriosa duquesa. Convites chegavam aos montes. O duque, fiel à sua palavra, os ignorava. Mas Edmund Ashford não. Ele havia se tornado um pária. A história de sua humilhação pública nas mãos do duque era o assunto de todos os clubes. Cordelia Whitmore,
A herdeira por quem ele havia insultado Isadora agora o cortava abertamente. Sua posição social estava em farrapos e sua raiva, Isadora soube, estava apodrecendo. Ela recebeu uma carta, entregue por um homem de aparência ameaçadora. Não pelos correios. Você acha que venceu. Acha que seu duque a salvou. Você é um peão, Isadora. Está vivendo em uma tumba com um monstro. Ele a usou para acertar uma conta antiga e quando terminar com você, a descartará exatamente como eu fiz. Mas eu não terminei. Um Ashford sempre cobra suas dívidas. Esteja avisada. Um arrepio frio desceu por sua espinha. Ela jogou a carta no fogo, mas o medo permaneceu. Naquela noite, no jantar, Alexandre parecia diferente. Ele a estava observando. Você está pálida, ele notou. Estou bem, Vossa Graça. Somos casados, Isadora. Pode usar meu nome. Alexandre. Ela se corrigiu. Estou simplesmente cansada. Tenho um presente para você. Ele fez um gesto para Percival, que trouxe adiante uma longa caixa de veludo plana. Isadora a abriu. Dentro, descansando em cetim branco, estava um colar. Não era uma peça grandiosa e vulgar. Era uma delicada corrente de platina engastada com safiras e diamantes, cintilando como luz estelar capturada. Era requintado. Era de minha mãe, ele disse, sua voz silenciosa. As safiras combinam com seus olhos, ou combinavam com o vestido que você usou na noite do baile. Ela o encarou, atônita. Isso não estava no contrato. Isso era pessoal. É lindo, ela sussurrou. Obrigada. Use-o na ópera. Quinta-feira, a cabeça de Isadora se virou bruscamente. A ópera? O senhor vai sair? Nós vamos, ele corrigiu. O mundo deseja ver a duquesa de Ravencourt. É hora de mostrá-la a eles. E é hora, ele acrescentou, seus olhos se transformando em aço, de lembrarmos Lord Ashford, exatamente quem detém todas as cartas. A noite da ópera, Ravencourt House, estava resplandecente. Pela primeira vez, os lençóis fantasmagóricos haviam desaparecido. Os lustres estavam acesos e o vestíbulo estava cheio de servos. Isadora desceu a grande escadaria, sua mão traçando o corrimão recém-polido. Ela usava as safiras. Estavam frias contra sua pele. Seu vestido era de veludo verde esmeralda profundo, uma cor que Alexandre havia notado que lhe caía bem. Ela o havia escolhido deliberadamente. Ela não era mais a garota assustada em azul safira. Ela era a duquesa de Ravencourt. Alexandre estava esperando no pé da escada. Ele estava em traje de gala formal, as linhas pretas severas fazendo-o parecer impossivelmente alto e formidável. Quando a viu, seu olhar se demorou e a avaliação fria usual em seus olhos foi substituída por algo mais quente, algo semelhante à apreciação. Isadora, ele disse, sua voz um ronco baixo. Ele ofereceu seu braço. Você está magnífica. Assim como o senhor, Vossa Graça. Ela respondeu, sua voz firme. Alexandre, ele a corrigiu. Um leve indício de sorriso tocando seus lábios. A viagem de carruagem até Covent Garden foi diferente. O silêncio não estava vazio, estava carregado. Isadora podia sentir o calor de seu braço através de sua luva. Ela se permitiu apoiar-se ligeiramente contra ele, e ele não se afastou. Tem certeza sobre isso? Ela perguntou. O senhor detesta multidões. Detesto, ele concordou. Mas detesto fraqueza mais. Ashford lhe enviou uma carta. Não enviou? Isadora enrijeceu. Como soube? Tenho homens observando-o. Tenho homens observando esta casa. Ele é previsível. É um covarde que intimida das sombras. Esta noite, saímos para a luz. Demonstramos nossa união. É a única maneira de silenciá-lo. E é isso que isto é? Uma demonstração? Ele se virou para ela na escuridão da carruagem. Começou como uma. Evoluiu. Antes que ela pudesse processar isso, a carruagem parou. A Royal Opera House era uma confusão de carruagens e alta sociedade. Quando a carruagem do Duque de Ravencourt, com seu austero falcão prateado, parou, um silêncio caiu sobre a multidão. A porta se abriu. Alexandre saiu. A multidão murmurou, esticando o pescoço. Esta era a primeira vez que o Duque das Sombras era visto em público em anos. Ele se virou e ofereceu sua mão a Isadora. Ela emergiu. A luz dos lampiões a gás capturou as safiras em sua garganta. Ela ficou ao lado do Duque, sua cabeça erguida. Ela não era mais a garota rejeitada do salão de baile. Era uma visão de riqueza e poder no braço do homem mais poderoso da sala. Eles entraram em seu camarote. O camarote real adjacente ao privado da família Ravencourt. Cada olho, cada lorgnette na casa se virou para eles. Isadora podia sentir o olhar de Edmund de todo o teatro,
Um ódio palpável e ardente. A ópera começou, mas Isadora não ouviu nada. Ela estava agudamente consciente de Alexandre ao seu lado. Ele era uma presença sólida e quente. Em um ponto durante o intervalo, ele se inclinou perto, sua respiração roçando seu ouvido. Eles estão todos apavorados com você, ele murmurou. Estão apavorados com o senhor. Ela sussurrou de volta. Não, ele disse, seus olhos cinzentos encontrando os dela. Eles esperavam que eu me casasse com algum ratinho que pudesse trancar. Eles veem você, veem as safiras de minha mãe, veem uma duquesa, veem uma parceira. Seu coração pulou uma batida. Uma parceira, não uma égua de criação, não um contrato, uma parceira. Após a apresentação, eles se dirigiram ao Grand Saloon. Era aqui que a armadilha seria armada. Foram imediatamente cercados por membros aduladores da alta sociedade. Todos desesperados para ganhar uma apresentação à nova duquesa. Vossa graça, um deleite. Duquesa, a senhora é radiante. Isadora os lidava com uma graça fria que não sabia que possuía. Ela estava defendendo a fortaleza de Alexandre agora. E descobriu que era uma sentinela natural. Então a multidão se abriu. Lord Edmund Ashford estava diante deles. Seu rosto bonito estava magro, seus olhos injetados de sangue. Ele estava impecavelmente vestido, mas irradiava uma energia frenética e desesperada. Ao lado dele estava seu pai, um homem corpulento com olhos mortos e frios. Hawthorne. Edmund zombou, sua voz tensa. E Lady Isadora? Ou é duquesa agora? Quão rapidamente você negocia para cima? Diga-me, ele a pagou por hora pela sua submissão ou foi uma quantia fixa? O salão ficou em silêncio. A mão de Alexandre, descansando em sua bengala, apertou. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Ashford, a voz de Alexandre era letalmente calma. Você está se dirigindo à minha esposa. Sugiro que encontre um tom diferente ou mandarei removê-lo fisicamente das instalações. Sua esposa? Edmund riu. Um som alto e feio. Ela é uma mercadoria, uma compra. A filha de um jogador falido que você arrancou da sarjeta. Você acha que venceu? Acha que me derrotou? Edmund, pare! Seu pai advertiu, colocando uma mão em seu braço. Edmund a sacudiu. Não, ele precisa saber. Todos vocês precisam saber. Vocês acham que ele é um salvador? Ele é um monstro frio e calculista que usou a vergonha desta mulher para acertar uma antiga querela familiar. E que querela seria essa, Lord Ashford? Isadora perguntou, sua voz soando clara no silêncio. Ela deu um passo ligeiramente à frente de Alexandre. Um gesto protetor que o chocou tanto quanto a ela mesma. Os olhos de Edmund se arregalaram, furioso por ela ter falado. Sua tola. Você acha que isto é sobre você? Isto é sobre nossos pais. Pergunte a ele. Pergunte ao seu nobre marido o que meu pai fez ao dele. Todos os olhos se voltaram para Alexandre. Seu rosto estava pálido, sua mandíbula rígida. Meu pai... Alexandre disse, sua voz crua com uma dor que cortou através de Isadora. Era um homem que confiava em seus amigos. Seu pai, Lord Ashford, era seu sócio em um empreendimento marítimo, um empreendimento que seu pai sistematicamente sabotou. Ele falsificou livros razão, desviou carregamentos, sangrou as finanças de meu pai até secarem, tudo enquanto fingia ser seu confidente. Um suspiro coletivo. Esta era uma história que a alta sociedade nunca havia ouvido. O estresse, a ruína... Alexandre continuou, sua voz tremendo de emoção contida. Matou-o. Meu pai morreu de um ataque cardíaco. Um homem destroçado em uma casa que estava prestes a perder. E então, ele fixou seu olhar no velho Ashford. Você comprou seus ativos por centavos na libra. Os mesmos ativos que havia roubado. Essa é a fundação da moderna fortuna Ashford. Roubo, falsificação e traição. Edmund estava atordoado em silêncio. Seu pai claramente nunca lhe havia contado os detalhes. Você mente, Edmund gaguejou. Minto. Alexandre produziu um maço de papéis de seu bolso interno. Estas são cópias dos livros razão originais, Edmund. Aqueles que seu pai pensou ter destruído. E isto, ele segurou um documento separado. É uma confissão do antigo secretário de seu pai, um senhor Bartholomew Tate, que o ajudou a falsificar as assinaturas. Ele tem vivido de uma generosa pensão de sua família por 20 anos. Uma pensão que agora quadrupliquei em troca de seu testemunho completo. O velho Ashford parecia que poderia desmaiar. Seu rosto havia ficado de um cinza doentio. Você, Edmund disse, voltando-se para Isadora, seu rosto contorcido de ódio. Você era apenas uma ferramenta, uma maneira conveniente para ele enfiar a faca. Ele não se importa com você. Ele precisava de uma esposa para sua herança. E usar minha rejeitada foi apenas um bônus. Ele usou sua humilhação. Sim, usou, Isadora disse, sua voz clara e forte. Alexandre olhou para ela. Sua expressão ilegível, um lampejo de dor em seus olhos. Ele usou minha humilhação, Isadora continuou,
seu olhar nunca deixando Edmund, para salvar minha família de uma ruína que sua família engendrou. Ele a usou para me dar um nome e um lar quando você teria me visto na rua. Ele me ofereceu um contrato, Lord Edmund, e ele honrou cada única palavra dele. Ao contrário de você, que quebrou um voto sagrado diante do mundo inteiro. Ela então se virou para Alexandre, seus olhos âmbar encontrando seus olhos cinzentos. Sim, ele me usou. E eu, vossa graça, ela disse, sua voz suavizando. Usei você, usei seu nome, seu poder e sua proteção. Estamos quites. Ela então voltou-se para Edmund, sua voz agora afiada como vidro. Mas você não é nada. Um menino mimado jogando os jogos perversos de seu pai. Você não é um par, você é uma fraude. Ela pegou o braço de Alexandre. Estamos partindo. Esta companhia não é mais divertida. Ela e Alexandre saíram do salão, deixando para trás uma cena de devastação total. Edmund Ashford estava arruinado social, e como a alta sociedade logo descobriria, financeiramente, seu pai estava exposto, suas fortunas desmoronando como areia. Eles se sentaram na carruagem, o silêncio elétrico. Aquilo, Alexandre disse, sua voz grossa, não fazia parte do contrato. Não, Isadora respondeu, seu coração martelando. Não fazia. Ele se inclinou pela carruagem, sua mão encontrando a dela. Ele não beijou seus nós dos dedos. Ele desatou sua luva, seus dedos roçando sua pele nua, e entrelaçou sua mão com a dela. Você me defendeu, ele disse, soando genuinamente perplexo. Ninguém fez isso por muito tempo. Você protegeu minha família, ela respondeu. Protegemos o que é nosso. Não é esse o arranjo? Ele olhou para suas mãos entrelaçadas. O arranjo, Isadora? Sua voz estava baixa, íntima. Acredito que está quebrado. Quebrado? Ela perguntou, sua respiração prendendo. Foi substituído, ele disse, seus olhos cinzentos intensos na escuridão, por algo mais, algo que não antecipei. Ele não soltou sua mão durante toda a viagem para casa. A edição matinal do jornal foi explosiva. A ruína total do nome Ashford estava confirmada. Edmund desapareceu da vista pública, mas seu silêncio era ameaçador. Em Raven Court House, a atmosfera havia se transformado. Os jantares formais e tensos foram substituídos por companheirismo genuíno. Alexandre agora procurava Isadora, juntando-se a ela para o chá ou sentando-se com ela no conservatório, que sob seus cuidados finalmente estava mostrando brotos verdes de vida. Eles conversavam, verdadeiramente conversavam. Ela falava de seu amor pela botânica, e ele falava de seus navios, seus olhos se iluminando de uma maneira que ela nunca havia visto. Ela começou a entender que sua frieza não era o próprio homem, mas uma armadura que ele havia vestido desde o incêndio que havia roubado sua família. Uma noite na biblioteca, enquanto o 30º aniversário dele se aproximava, Isadora mencionou silenciosamente a herança. Ainda não estou esperando uma criança, ela disse, temendo a consequência da cláusula quebrada. Deixe o primo ficar com as propriedades, Alexandre respondeu, sua voz surpreendentemente casual. Ela o encarou, chocada. Mas seu legado, o ponto inteiro de nosso contrato. Ele caminhou até ela, pegando o lápis de carvão de sua mão, onde ela estava esboçando uma planta. Aquilo, ele disse, era a desculpa, a herança, a vingança contra Ashford. Tudo era uma estrutura. Eu tinha as provas da fraude de seu pai há mais de um ano. Um ano? Ela sussurrou. Então, o baile... Por quê? Eu estava lá para observar Ashford. Alexandre admitiu, sua voz baixa. Estava no nicho quando ele fez aquilo com você. Vi seu rosto, vi a força em você, a maneira como você permaneceu de pé, mesmo quando seu mundo estava terminando. Ele encontrou seu olhar, seus olhos cinzentos crus. Fui um fantasma por 10 anos, Isadora. Naquele momento, observando-o tentar destruí-la, senti-me vivo. O contrato foi uma mentira, uma maneira de adquiri-la sem assustar a mim mesmo. Ele se inclinou, sua testa repousando contra a dela. Você, com sua força silenciosa e seu maldito jardim, rompeu as paredes. Não quero um herdeiro de um contrato. Quero uma esposa. Quero você. Antes que ela pudesse absorver sua confissão, as portas da biblioteca se abriram violentamente. Percival estava lá, seu rosto cinza como cinzas. Vossa Graça deve vir agora. O que é? Alexandre exigiu, o Duque Frio instantaneamente retornando. É Lord Edmund, Vossa Graça. Ele está em Thornfield Manor. Ele ateou fogo. Alexandre ficou rígido. Thornfield, a propriedade rural sagrada e arruinada, onde sua família havia morrido. Isadora, fique aqui. Tranque as portas. Não, ela gritou, agarrando seu braço enquanto ele se virava. Ele sabe que é sua única fraqueza. Isto não é sobre dinheiro, é sobre quebrar você. Sou sua esposa, somos parceiros, lembra?
Vou com você. Ele olhou para o fogo em seus olhos, viu não uma responsabilidade, mas uma aliada, e deu um único aceno afiado. Eles chegaram a Thornfield Manor, em uma cena do inferno. Edmund Ashford estava no pátio coberto de mato, seu rosto iluminado pelas chamas de um novo incêndio. Ele estava queimando a capela da propriedade, a única estrutura que havia sobrevivido à tragédia original. Bem-vindo ao lar, Hawthorne, Edmund gritou, brandindo uma tocha. Você tomou meu futuro. Tomou meu nome. Então estou tomando seu passado. Estou enviando-o de volta ao inferno com sua família. Edmund, pare com isso, Isadora implorou, dando um passo à frente. Ele não me deixou com nada, ele gritou. Conheço esse sentimento. A voz de Isadora cortou a noite. Eu estava lá no salão de baile. Eu não tinha nada. Ele me salvou. Olhe para você, Edmund. Você é quem está na sarjeta agora. Enquanto Edmund a encarava, momentaneamente atordoado por seu desafio, Alexandre começou a cercá-lo. Acabou Ashford. Edmund viu que estava encurralado. Com um grito final e desumano de raiva, ele arremessou a tocha no telhado seco da capela. Ela explodiu em chamas com um estalo ardente. Se não posso ter meu legado, ele gritou. Você não terá o seu. Ele se virou e fugiu para os bosques escuros. Alexandre não o perseguiu. Ele ficou congelado, tremendo enquanto a última relíquia de seu passado era consumida. Ele os tirou de mim novamente. A armadura havia desaparecido. Este era o homem cru e destroçado. Isadora ignorou o calor, envolvendo seus braços ao redor dele, segurando-o firme. Não, ele não tirou, ela disse, sua voz feroz. Eles estão em você, nesta casa. Ele não tirou seu passado, Alexandre. Ele apenas limpou o terreno para nós. Ele se virou em seus braços, seu rosto manchado de fuligem e angústia. Ele a olhou como se a estivesse vendo pela primeira vez, e seus lábios encontraram os dela. No meio das brasas que caíam, ele a beijou. Não um beijo de dever ou contrato, mas um de desespero profundo, liberação feroz e paixão que havia sido represada por muito tempo. Era o beijo de um homem voltando para casa. O fogo marcou o fim de Edmund Ashford. Ele foi capturado e comprometido a um asilo, sua família completamente arruinada. Em Ravencourt House, a vida foi transformada. O arranjo de Alexandre e Isadora havia se tornado um verdadeiro casamento amoroso. Quando o 30º aniversário de Alexandre passou, ele calmamente disse a Isadora que havia voluntariamente deixado seu primo ficar com as propriedades do norte, renunciando à herança porque não havia cumprido a cláusula do herdeiro. Ele confessou que seu legado não era terra, mas a nova vida que havia encontrado com ela. Foi então que Isadora, seu coração cheio, revelou que seu sacrifício era desnecessário. Ela pegou sua mão e a colocou em seu estômago, anunciando que o Dr. Clemens havia confirmado que sua sucessão estava de fato segura. Eles esperavam uma criança, não por um contrato, mas por amor. O Duque das Sombras havia desaparecido, substituído por um marido e pai. Sua união estava completa. Os meses que se seguiram ao incêndio em Thornfield trouxeram uma transformação que ninguém em Londres poderia ter previsto. Ravencourt House, que por anos havia sido um mausoléu silencioso, um monumento à dor congelada no tempo, começou a respirar novamente. As janelas que haviam permanecido escuras por quase uma década, agora brilhavam com luz até tarde da noite. Os lençóis fantasmagóricos haviam sido removidos de todos os cômodos, revelando móveis de mogno lustrado e tapeçarias delicadas que haviam estado escondidas por anos. A senhora Winters, que por tanto tempo havia presidido sobre quartos vazios e corredores empoeirados, agora comandava uma equipe completa de criados que traziam flores frescas diariamente e mantinham as lareiras acesas, mesmo nos cômodos que raramente eram usados. O conservatório da ala oeste, o projeto de amor de Isadora, havia se tornado o coração pulsante da casa. Os painéis de vidro haviam sido limpos até brilharem como diamantes, e através deles, a luz de inverno se derramava sobre fileiras de plantas revividas. Rosas trepadeiras, ainda dormentes, mas visivelmente vivas, enroscavam-se em treliças recém-instaladas. Samambaias delicadas enchiam vasos de porcelana, e no centro, em uma mesa de trabalho que Alexandre havia mandado construir especialmente para ela, Isadora trabalhava em seu tratado de botânica. Ela estava sentada lá em uma manhã de fevereiro, a luz pálida iluminando as páginas de seu manuscrito, quando Alexandre entrou. Ele não bateu mais. Aqueles dias de formalidade rígida haviam se dissolvido como névoa ao sol. Você deveria estar descansando,
ele disse, mas sua voz não carregava reprovação, apenas preocupação gentil. Isadora olhou para cima, seu lápis ainda na mão. Ela estava usando um vestido simples de lã azul e seu cabelo estava preso frouxamente, alguns cachos escapando para emoldurar seu rosto. Ela parecia radiante, viva de uma maneira que ela nunca havia estado durante aqueles primeiros dias de seu casamento. Estou perfeitamente bem, ela assegurou-lhe, colocando sua mão protetoramente sobre seu estômago, onde a mais leve curva estava começando a mostrar. O Dr. Clemens disse que a atividade moderada é saudável. Alexandre se aproximou, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Era um gesto que teria sido impensável meses atrás. O Duque de Ravencourt ajoelhando-se diante de qualquer pessoa. Mas ele não era mais aquele duque. Aquele homem havia queimado na capela de Thornfield, e de suas cinzas havia emergido alguém novo, alguém capaz de vulnerabilidade. Ele colocou sua mão sobre a dela, ambas descansando na curva suave de seu ventre. Nosso filho, ele disse, sua voz cheia de admiração silenciosa. Algumas semanas atrás, eu estava preparado para deixar tudo isso ir. A herança, as propriedades do norte, tudo, parecia tão sem importância comparado a quê? Isadora perguntou suavemente, embora soubesse a resposta. A você, a isto. Ele fez um gesto abrangendo não apenas o conservatório, mas tudo o que ele havia se tornado. Durante anos pensei que meu legado era preservar o nome Ravencourt, manter as propriedades que meu avô havia construído. Mas você me mostrou que um legado não é feito de pedra e terra, é feito de vida, de amor, de futuros que construímos, não passados que nos agarram. Isadora sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Você me salvou naquela noite, ela disse, mas acho que, de certa forma, eu o salvei também. Você me salvou, ele confirmou, virando seu rosto para beijar sua palma. Você me trouxe de volta dos mortos. A manhã do 30º aniversário de Alexandre amanheceu clara e fria. Isadora acordou cedo, uma palpitação nervosa em seu peito. Hoje era o prazo. A cláusula do testamento de seu avô especificava que Alexandre devia estar casado e ter produzido um herdeiro antes deste dia, ou as vastas propriedades do norte reverteriam para seu primo distante, Lord Marcus Thorne. Ela sabia que Alexandre já havia feito as pazes com a perda. Ele havia instruído seus advogados a preparar os documentos de transferência, mas Isadora tinha um presente diferente planejado. Ela se vestiu cuidadosamente em um vestido de seda cor lavanda, um presente de Alexandre que ele disse que realçava a cor de seus olhos. Ela colocou as safiras de sua mãe ao redor do pescoço. Elas não eram mais apenas joias, eram um símbolo de tudo que eles haviam se tornado um para o outro. Ela o encontrou na biblioteca, sua própria biblioteca agora, tanto quanto dele. Ele estava parado perto da janela, olhando para a praça coberta de neve lá fora. Ele se virou quando ela entrou, e seu rosto se iluminou da maneira que sempre fazia agora quando a via. Feliz aniversário, ela disse suavemente. Ele sorriu. Não o sorriso pequeno e raro dos primeiros dias, mas um sorriso completo e genuíno que transformava seu rosto inteiro. Obrigado. É estranho. Por anos temi este dia. Agora que chegou, sinto-me em paz. Tem certeza? Ela perguntou. São propriedades consideráveis. A propriedade Ravencourt no norte, Ashmore Hall, os bosques, deixe Marcus ficar com eles, Alexandre disse, balançando a cabeça. Ele é um bom homem, na verdade. Administrará as propriedades bem. E nós temos isto. Ele fez um gesto ao redor deles. Temos Londres. Temos Ravencourt House. E temos um ao outro. Isso é mais do que suficiente. E se, Isadora disse, dando um passo mais perto, eu lhe dissesse que você não precisa abrir mão de nada? Ele a olhou com curiosidade. O que quer dizer, Alexandre? Ela pegou sua mão e a colocou em seu estômago. Estou esperando uma criança, seu herdeiro. O Dr. Clemens confirmou há 3 semanas. Eu estava esperando para lhe contar hoje. Seu aniversário. Por um longo momento, ele simplesmente a encarou, e ela viu emoções se perseguindo através de seu rosto. Choque, alegria, admiração e algo mais profundo. Algo que a fez sentir como se pudesse derreter sob a intensidade disso. Uma criança. Ele finalmente sussurrou. Nós vamos ter uma criança. Sim, ela disse, rindo através de lágrimas repentinas. A sucessão está segura. Você não precisa abrir mão de nada. Ele a puxou para seus braços, segurando-a tão firmemente que ela podia sentir o tremor percorrendo seu corpo. Isadora, ele disse em seu cabelo, você não entende. A herança, as propriedades,
Tudo isso não significa nada comparado a você, comparado a isto. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você me deu de volta minha vida. Você me deu de volta minha casa. Você me deu um futuro que pensei ter perdido há muito tempo. E você me deu dignidade quando fui humilhada. Me deu força quando estava quebrada. Me deu amor quando pensei que nunca o teria. Eles se beijaram longo e profundo. Um beijo que selou não um contrato, mas uma promessa de todos os dias que viriam, de todas as formas como continuariam a curar um ao outro, a construir um ao outro. Quando finalmente se separaram, Alexandre riu, um som rico e quente que Isadora nunca se cansaria de ouvir. Pobre Marcos, ele disse. Ele provavelmente já estava planejando o que fazer com Ashmore Hall. Você lhe dirá? Isadora perguntou. Vou enviar um mensageiro imediatamente. Mas primeiro, ele a guiou até a escrivaninha, onde uma caixa de veludo estava esperando. Tenho algo para você também. Ela abriu a caixa. Dentro estava um broche delicado de ouro e esmalte, em forma de um pequeno conservatório com rosas trepadeiras. Era requintado, claramente feito sob encomenda, para a mulher que trouxe vida de volta a uma casa morta. Ele disse suavemente, para a mulher que me trouxe de volta à vida. Matar. As notícias da gravidez de Isadora se espalharam pela alta sociedade como fogo em palha seca. Os mesmos salões que haviam assistido sua humilhação agora cochichavam sobre seu triunfo. A duquesa de Ravencourt, que havia sido publicamente rejeitada, estava agora esperando o herdeiro de uma das maiores fortunas da Inglaterra. E Edmund Ashford, o homem que havia tentado destruí-la, estava confinado em um asilo privado em Yorkshire, sua mente quebrada pela obsessão e ódio. Seu pai, o velho Lord Harold Ashford, havia morrido apenas semanas após a exposição de seus crimes. Alguns diziam de vergonha, outros diziam de um coração que finalmente desistiu sob o peso de sua culpa. A família Ashford estava em ruínas completas. Seu nome agora sinônimo de fraude e desonra. Mas em Ravencourt House havia apenas alegria. Os meses passaram em uma névoa dourada. O verão chegou e com ele a transformação completa do conservatório. As rosas trepadeiras explodiram em flor, cascatas de vermelho profundo, rosa pálido e branco cremoso que enchiam o ar com seu perfume. As samambaias se desdobravam em tons exuberantes de verde, e Isadora, seu ventre crescendo com sua criança, trabalhava entre elas, cuidando-as, estudando-as, documentando-as em seu tratado. Alexandre a observava frequentemente desses momentos, parado na porta com uma expressão de tão profunda contentamento que fazia o coração de Isadora apertar. Ele havia mudado também. As linhas duras de seu rosto haviam suavizado. Ele sorria facilmente agora. Ele ria. Ele havia até começado a receber visitas, pequenos jantares íntimos com pessoas que ele considerava amigos genuínos, não apenas conexões sociais. Você vai ser um pai maravilhoso, Isadora disse a ele uma noite enquanto estavam sentados no conservatório, a luz do sol poente pintando tudo em tons de ouro e rosa. Você acha? Ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que a tocou profundamente. Sei, ela disse firmemente. Você é gentil, é paciente, é forte. Nosso filho terá sorte de tê-lo. Nosso filho terá sorte de ter você, ele respondeu. Uma mãe que é brilhante, corajosa e feroz quando precisa ser. Você o protegerá, você o ensinará, você o amará da maneira que toda criança merece ser amada. Ela se inclinou contra ele, sua cabeça descansando em seu ombro. Nós o amaremos, juntos. Em uma noite de setembro, quando a lua cheia pendia grande e luminosa sobre Londres, Isadora entrou em trabalho de parto. Foi longo e difícil, mas através de tudo, Alexandre permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, enxugando sua testa, sussurrando palavras de encorajamento. E quando a primeira luz da manhã estava apenas começando a iluminar o céu, o choro de um bebê encheu os aposentos da duquesa. Um filho, a parteira anunciou, colocando o bebê embrulhado nos braços de Isadora. Um filho saudável e forte. Isadora olhou para o rosto minúsculo de seu filho, este milagre que ela e Alexandre haviam criado, e sentiu uma onda de amor tão avassaladora que roubou seu fôlego. Ele tinha os olhos de Alexandre, já aquele cinza prateado penetrante, e um tufo de cabelo escuro. Thomas, Alexandre disse suavemente, tocando o rosto de seu filho com um dedo gentil. Vamos chamá-lo de Thomas, em homenagem ao meu irmão. Isadora olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Thomas, ela concordou. Thomas Edward Thorne, Visconde Ashmore. Nas semanas que se seguiram, Ravencourt House
tornou-se um lugar de alegria completamente sem paralelo. O choro do bebê Thomas ecoava pelos corredores que haviam estado silenciosos por tanto tempo. A senhora Winters, que havia se apegado ao bebê instantaneamente, caminhava com ele pelos corredores, cantando canções de ninar suaves. Percival, o austero mordomo, foi pego mais de uma vez sorrindo para o berço. Isadora floresceu em sua maternidade. Ela amamentou Thomas nos aposentos da ala oeste, cercada pelas plantas que ela amava, e frequentemente encontrava Alexandre sentado quietamente próximo, apenas observando-os com aquela expressão de admiração silenciosa que ele usava sempre que olhava para sua pequena família. Seu tratado de botânica, estudos sobre plantas domésticas e seus usos medicinais, foi publicado naquele outono sob o nome Duquesa de Ravencourt. Foi recebido com aclamação surpreendente, não apenas pela alta sociedade, mas pela comunidade científica. Isadora havia provado que ela era mais do que apenas uma bela duquesa. Ela era uma estudiosa por direito próprio. 3 anos se passaram como um sonho dourado. O pequeno Thomas cresceu em uma criança curiosa e vigorosa que adorava os jardins de sua mãe e as histórias de navios de seu pai. Ele tinha o riso fácil de Alexandre e a inteligência quieta de Isadora, e era completamente adorado por todos na casa. Ravencourt House havia se transformado completamente. Não era mais um mausoléu, mas um lar cheio de riso, luz e amor. O conservatório havia se tornado famoso, com estudiosos e entusiastas de plantas solicitando tours. Isadora dava palestras ocasionais lá, compartilhando seu conhecimento, seu amor pela botânica, inspirando outros. Alexandre havia voltado ativamente aos negócios, mas com um equilíbrio novo. Ele trabalhava duro, mas sempre garantia que estava em casa para o jantar, sempre reservava tempo para brincar com Thomas nos jardins, sempre fazia da família sua prioridade. E eles, Alexandre e Isadora, haviam se tornado tão inseparáveis quanto 2 pessoas podiam ser. Não era o casamento frio e transacional que haviam acordado naquela noite na carruagem. Era uma parceria em cada sentido da palavra. Eles discutiam negócios, política, botânica. Eles riam juntos, eles sonhavam juntos, eles se amavam com uma intensidade que apenas aprofundava com o tempo. Em uma noite de inverno, exatamente 4 anos após a noite fatídica no baile, Alexandre e Isadora estavam no conservatório, observando Thomas dormir em um pequeno berço que haviam colocado lá para que ele pudesse cochilar, enquanto sua mãe trabalhava. Você se lembra? Isadora disse suavemente. Da noite em que nos conhecemos? Como poderia esquecer? Alexandre respondeu, envolvendo seus braços ao redor dela por trás, seu queixo descansando no topo de sua cabeça. Eu vi uma mulher sendo destruída e algo em mim quebrou, ou talvez tenha despertado. Não sei exatamente. Apenas sabia que tinha que intervir. Você me salvou, Isadora disse. Nós salvamos um ao outro. Ele corrigiu. Você estava se afogando e eu estava morto. De certa forma, fomos perfeitos um para o outro. 2 destroços encontrando sua maneira de voltar à superfície. Ela se virou em seus braços, olhando para cima em seu rosto. As linhas duras de anos atrás haviam quase desaparecido completamente. Ele parecia mais jovem agora do que quando ela o conheceu, como se o amor tivesse revertido o envelhecimento que o luto havia causado. Eu te amo, ela disse simplesmente. E eu amo você, ele respondeu. Mais do que pensei que era possível amar alguém. Você é meu coração, Isadora. Você e Thomas. Vocês são tudo. Eles se beijaram suavemente. O tipo de beijo que vinha da intimidade profunda, do conhecimento completo um do outro. Não o beijo desesperado entre as chamas de Thornfield, mas algo mais profundo, mais permanente. Do lado de fora do conservatório, a neve havia começado a cair, flocos grossos e brancos que transformavam Londres em um país das maravilhas de inverno. Dentro, cercado por flores e verdor, o calor era perfeito. E na casa que uma vez havia sido um mausoléu, a vida florescia em todos os cantos. O Duque das Sombras havia desaparecido há muito tempo, substituído por um marido, um pai, um homem que havia aprendido que às vezes os finais mais felizes vêm dos começos mais sombrios, e que o amor verdadeiro não é encontrado em perfeição, mas em escolher ficar, escolher reconstruir, escolher amar mesmo quando o mundo diz que você não deveria. Quanto a Isadora, a mulher que uma vez havia sido publicamente humilhada e jogada fora como lixo, ela agora estava entre as mulheres mais respeitadas de Londres. Não por seu título, embora fosse impressionante. Não por sua riqueza, embora fosse considerável. Mas por sua força, sua inteligência e sua recusa em deixar a crueldade de um homem defini-la. Ela havia tomado o pior momento de sua vida
e o transformado no melhor. E ao fazer isso, ela havia não apenas salvado a si mesma, mas salvado um homem que estava perdido nas sombras, esperando alguém corajoso o suficiente para trazê-lo de volta à luz. Ela foi descartada diante de todos, sua vida em ruínas. Ele era um homem destroçado, escondido nas sombras. Mas quando o Duque de Ravencourt emergiu daquela multidão naquela noite fatídica, ele não salvou apenas a reputação de Lady Isadora, ele salvou a própria alma. O acordo deles começou como um contrato frio, um casamento de conveniência e vingança, mas à medida que as mentiras do passado eram consumidas pelo fogo, eles descobriram que os contratos mais verdadeiros não são escritos no papel, mas gravados no coração. A história deles nos mostra que às vezes o maior amor não é encontrado em um salão de baile perfeito, mas nas ruínas de nossas vidas. E que a verdadeira força não é sobre fugir do passado, mas sobre enfrentar o futuro juntos. Não importa quão escuro o caminho possa parecer. Se você amou esta história de drama, romance e redenção, mostre seu apoio. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que ama histórias poderosas de superação. E inscreva-se no canal, ativando as notificações para não perder nenhum capítulo dos Diários da Nobreza. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.